tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Fernanda Genton. Ela é especialista em home staging. É isso, Fernanda? Falei certo? Me corrija, porque é uma ferramenta poderosa que quem está nos acompanhando aqui e pretende vender um imóvel, até mesmo quem planeja comprar também, tendo essa ferramenta, né? Todo esse contexto dentro deste imóvel, todos ganham, não é isso? Exatamente, Cristine. Vou fazer uma breve introdução da minha experiência. Eu Sim. tenho formação e experiência em Los Angeles, que é um mercado imobiliário extremamente maduro e ativo, né? Então, com essa experiência lá, eu vim para cá para trazer o homestaging junto com hoje tem outras profissionais trabalhando na área. Não é ainda uma prática muito utilizada, mas eu não tenho dúvida que no futuro próximo, pelos casos de sucesso que nós temos aqui no Brasil e também pela ampla utilização do homestaging nos Estados Unidos e Canadá, e agora está iniciando na Europa, tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no Brasil também. Fernanda, então, assim, são vários, a gente quer construir, assim, quer aprender quem está aqui nos acompanhando junto com você, assim, para ter, claro que num programa só a gente não consegue absorver tudo, mas com certeza pontos principais e também saber por que que tem esse, né, esse paradigma ainda no Brasil, porque a gente acompanha, né, alguns programas que tem até sobre isso lá fora, e são programas maravilhosos, né? Eles colocam ali o quanto valorizou e quanto foi vendido mais rapidamente, né? Então, como é que está esse cenário aqui? Assim, qual é a principal, a gente pode dizer assim, qual é o principal, assim, não sei se é restrição, mas a pessoa não querer ouvir, preconceito, é isso? Ou achar que vai gastar muito, é isso? Olha, às vezes as pessoas nem sabem o que é, Cristine, é mais por não conhecer ainda exatamente o que é, do que uma certa rejeição ou saber quanto que custa, porque a gente só sabe quanto custa depois que a gente pede uma avaliação, não é mesmo? E às Sim. vezes as pessoas nem chegam a pedir avaliação porque tem uma percepção errada do que é ou não sabe o que é. Então vamos esclarecer isso tudo de uma vez por todas. Homestaging não é decoração. Aqui a gente está falando de marketing de experiência para venda de imóveis. Então, a gente vai construir uma experiência para esse cliente, porque hoje a gente fala muito no mercado sobre experiência do cliente, não é mesmo? Para vender uma bolsa, o que seja. Então, ele tem que entrar numa loja muito bem arrumada, tudo que convença ele pelo lado emocional. E o homestaging faz a mesma coisa, e inclusive o brasileiro já faz isso quando ele lá manda vender o carro, ele lava, ele passa um brilhinho nas rodas, não é mesmo? E É a mesma verdade. coisa a gente tem que fazer também nos imóveis, que é um patrimônio de valor muito maior do que um carro. Então, eu acredito que se eles fazem no carro, um dia vai chegar a fazer no imóvel, assim como é uma prática indispensável hoje no mercado americano. Tá, e aí, quando você, por exemplo, o Brasil tem algumas regiões que ele já está mais à frente, mais avançado com essa prática, que seria um marketing, é uma experiência, só que no imóvel, não é isso? Exato. Então, é assim, aqui na região sudeste, com certeza, e no sul do país também é bastante utilizado. Nas outras regiões está apenas começando, engatinhando alguns poucos casos, mas o foco ainda é aqui. E essa experiência a gente vai construir dentro do imóvel, né? Muitas vezes, se é uma casa, a gente vai começar a construir da porta de entrada do jardim de frente. E aí, tem homestaging para imóveis desabitados, quando não mora ninguém. E aí a gente traz os móveis e ambienta, só que aqui no Sudeste, eu já tive corretores que me falaram, porque a gente às vezes tem um pouco de dificuldade em conseguir o mobiliário. Porém, tem homestagers que trabalham em parceria com loja. Mas tem loja que muito espertamente fala, põe um móvel lá no seu imóvel. Só que é um tiro no pé para o proprietário, porque no final de 6 meses, se não vender o imóvel, ele vai ter que comprar o mobiliário. Isso acaba saindo muito caro para ele. Por Entendi. outro lado, o corretor tem que vender móvel e imóvel, que também às vezes não é fácil de convencer o cliente, né?
Então, E tem lojas que resolvem passar a perna no stage, ele fala, não, eu vou oferecer diretamente para o proprietário ou então para a imobiliária. Só que hoje já tem imobiliária procurando, falando, Fernanda, a gente já percebeu que só móveis não vendem. Por quê? Porque a gente tem toda uma estratégia de ressaltar os pontos positivos, mitigar os pontos negativos do imóvel, todo um estudo de cores, texturas, despertar de sensações, emoções, porque essa experiência que a gente quer provocar no cliente, ele vem de emoções. E aí não é só colocando móveis que você desperta essas sensações, não é mesmo? se fosse assim, então, só o decorado bastava, né? Eles vendiam, né, nos imóveis que a gente sabe que é feito decorado também, que tem esse papel e também tem o papel, no caso de nós mulheres, para que a gente possa visualizar como vai ser, né, o imóvel comprado na planta. Se fosse assim, não, né? Se venderiam tudo de uma vez só, sucesso total. Então, assim, Exatamente. esse bate-papo que você está esclarecendo assim que vai muito além, né, do que simplesmente colocar móveis. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, uma dúvida que acredito que todos tenham também, o estudo é um estudo minucioso, e esse estudo tem a ver com, leva em conta, né, determinado imóvel está na, sei lá, zona sul de São Paulo, zona sul do Rio, ou em Santa Catarina, e aí leva em conta aquele perfil de cliente que pode ser potencial cliente, ou é só da região? Assim, eu não sei se eu soube me explicar, porque como Tá. você disse que é um É, estudo minucioso. exato. Cristina, aqui a gente está falando de duas profissões que trabalham juntas, é corretor e homestager. É como se fosse anestesista e cirurgião. A gente tem que resolver o problema do cliente, ou da pessoa que está ali na maca, né? Aham. Então, assim, o homestager, ele trabalha em parceria com o corretor. Juntos, eles vão determinar quem que é o público-alvo. Esse é o ponto de partida para o trabalho do stager. Uma vez que, numa conversa entre corretor e stager, determina quem que é o público-alvo, quais são os gostos, é um casal com criança, é um casal solteiro, é um casal sem filhos, é um solteiro que quer um apartamento na Avenida Paulista, é uma família que quer uma casa no Balneário Camboriú. A gente estuda quem é esse público-alvo e aí a gente foca nele. E aí é que está a diferença com decoração, porque decoração foca no gosto do proprietário. E o homestaging, ele vai focar no gosto do público-alvo. Então, é por isso que a gente tem que atrair um público maior, a gente não pode fazer uma coisa muito focada em um gosto de uma pessoa, por isso que quando a gente faz imóveis habitados, que é uma outra categoria, né, que eu já te falei que é da categoria, tem a categoria de imóveis vazios, que aí a gente leva os móveis, tem a categoria dos móveis habitados, a pessoa ainda morando, a gente dá uma editada no que ela tem, traz algum elemento novo, uma almofada, um vaso, uma planta, alguma coisa para corrigir alguns acertos que é preciso ser feito, mas que ela continue morando ali na casa dela, sem achar que está morando dentro de um showroom, mas também não perdendo de vista o olho no cliente que vai entrar e tem que se apaixonar por essa casa. E até esse cliente, como você disse, que o imóvel, quer dizer, já está habitado, para ele também ter essa mudança também, para ele também conta, né? Ele fica até encantado, acredito eu, que ele de repente assim, É, poxa, eu nunca tinha pensado nessa solução. Não sei se é mais ou menos por exatamente, aí. Cristina, é incrível, porque para esse cliente, e todos os meus clientes que passaram por esse processo falam, Fernanda, é impressionante como a gente desapega. Porque o cliente que está dentro do imóvel e quer vendê-lo, ele está sempre ainda muito apegado. Ai, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, daqui, né? Então, quando ele entra nesse processo, ele tem que começar a arrumar as coisas e a gente ajuda ele a isso, a começar a encaixotar coisas, ou então tem coisas que ele tem que jogar fora. E aí, nesse processo, ele já começa a pensar na onde ele vai, ou como, onde que ele quer morar, ele já começa a se ver fora do imóvel. E isso ajuda muito, porque a gente sabe que quando o proprietário está muito apegado ainda no imóvel, não tem o que fazer.
que o imóvel não decola, né? Então, quando o cliente ele entrega para o universo, vamos dizer assim, que ele está pronto para essa venda, aí acontece mais fácil também. Mas tem outro fator, Cristine. Ninguém faz milagre nesse mercado se o imóvel não estiver bem precificado. Os corretores com o qual eu trabalho, os clientes que eu oriento, eu sempre falo, número um, peça para o teu corretor fazer um benchmark do valor do teu imóvel. Então, veja tudo que foi vendido naquela região, os imóveis similares, para precificar corretamente, porque o valor não é aquele que o proprietário acha, mas o que o mercado aceita, né? E segundo, eu sempre recomendo exclusividade, porque exclusividade você tem de quem cobrar. Quando todo mundo cuida, ninguém cuida. Então, eu oriento aos clientes darem exclusividade para os seus corretores. E aí teria um período para ele trabalhar essa exclusividade, assim, não sei, para não É, ficar também preso muito, de repente ele tem uma certa urgência e até a ferramenta também, ela ajuda também a acelerar esse processo, assim, ajuda sim, Cristina, Cristine. Então, assim, a exclusividade por 6 meses. Por quê? Hoje em dia, o corretor que vai ter exclusividade, ele tem que investir, ele tem que pôr dinheiro para o imóvel decolar. Né, para maturar aquele anúncio. sim, Então, a gente tem que dar um prazo para ele também. A gente sabe que no mercado de médio, alto padrão, por exemplo, levam pelo menos uns 3, 4 meses para esse anúncio rodar e ter um volume grande de pessoas, né, vendo esse anúncio. E é importante que esse corretor faça parcerias, que assim, se tiver outro corretor que vê o imóvel, que ele esteja disposto a fazer parceria e assim impulsionar essa venda. Por quê? Um imóvel bem preparado, ele vai vender mais rápido, porque já nas fotos ele vai estar muito mais atrativo do que um imóvel vazio ou um imóvel confuso, bagunçado, né? Às vezes a gente vê horrores ainda, é infelizmente, verdade. mas a gente sabe por pesquisas nos Estados Unidos que quando o proprietário, um interessado liga para o corretor e fala, eu quero visitar esse imóvel que eu vi aqui, ele já viu 10 outros. Portanto, quem está pondo o seu imóvel à venda, saiba que quando ele tem 10 concorrentes na frente, né? Então, para ele chegar, para o teu cliente chegar e falar, eu quero ver esse, ele já viu 5 outros, 10 outros, e se interessou por esse. Além disso, ele já viu, ele vê pelo menos as 5 primeiras fotos. Se ele não gostou do que ele viu em 5 fotos, ele passa para outro anúncio. E às Ótimo. vezes, eu já tive imóveis, Cristina, que o imóvel estava no mercado, não decolava, a gente preparou, clientes que viram e falaram, não, eu não vou ver esse imóvel porque não interessa, depois que foi feito o trabalho, perguntou, viu as fotos, falou, mas por que você já não me levou lá? Olha Não, mas isso. ele é esse que você não queria, né? Então, a percepção é toda outra. E hoje a gente sabe que a foto é o primeiro contato com o cliente, né? A foto que leva o cliente até o imóvel. Então, Sim. não economize em boas fotos, na preparação, porque homestaging não é gasto, é investimento. Se você quer vender mais rápido e por um valor melhor, então faça esse investimento, porque o stager entra com um olhar muito crítico e aí a gente traz soluções para amenizar os pontos negativos desse imóvel. Então, quando o cliente de fato entra, esse imóvel já está muito mais palatável, já está muito mais preparado para encantar esse cliente. Porque assim, o que a gente vê também, às vezes, é o que você colocou, e a gente quer até explicar, como você está explicando super bem, né? Quebrando Ah, que bom. paradigmas mesmo, porque assim, realmente não é um gasto, é um investimento. Hoje em dia a vida é tão corrida. Aí a pessoa, de repente, no mesmo prédio, tem vários apartamentos, né? Ele já está concorrendo entre ali no próprio prédio que ele tem o imóvel dele. Aí, se a pessoa chega em um que está totalmente, né? Passou por essa técnica, pelo homestay, e aí ele chega e vai chegar no outro, que vamos dizer assim, está o normal, de repente ele pensa, poxa, aqui eu vou entrar só trazer minhas coisas, os móveis, enfim, ou de repente, dependendo da negociação, nem vai precisar, né? Já compra com porteira fechada, acredito que isso Exato. possa ocorrer também. E ele está Sim, utilizando o tempo dele, então vale até a pena pagar um pouco mais,
né, do que optar pelo outro, que ele teria que ter mais dor de cabeça. Vocês devem conviver com isso, assim, tendo esses feedbacks, não é isso? Com certeza, Cristina, a gente tem assim, a gente sabe hoje que quem procura um imóvel, a não ser aqueles com o perfil de que querem fazer o flip, querem comprar barato para poder fazer Sim. né, a reforma, é um outro tipo de público, mas E aí, de até nesse repente, tipo, ele compra e utiliza vocês na segunda, quando ele for dar o para colocar exatamente. a venda de novo. Exatamente. Então, tem esse perfil de cliente para home que não vai precisar do home stage. Porém, se você quer fazer o teu imóvel decolar, a gente sabe que nos Estados Unidos, eu tenho entrevista, eu mesmo entrevistando corretores de médio e alto padrão, que falam, o que você investe em home staging, o teu retorno é de 4 a 5 vezes o valor investido. Então, assim, é um trabalho que realmente vale a pena para o proprietário, porque vai vender mais rápido e vai ficar menos, ele vai ter uma negociação mais equilibrada, porque o cliente vai chegar em algo tão pronto, tão bem preparado, que ele não vai ter margem para ficar negociando, pichinchando, sabe? Então, isso acaba gerando lucro para o Sim, cliente, sim. né? E faz a negociação ser mais rápida, como você disse. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Queria que você colocasse para a gente. Dá para dar noção assim de valores? Ou então algumas dicas que seriam interessantes para determinado um apartamento, um estúdio ou um maior, para quem está nos acompanhando? Sim, você vai chamar os intervalos, a Isso, vou gente fazer o volta com essa. intervalo e a gente já Ok, volta. Minutinho. ok. Olá, e voltamos com a Fernanda, que agora vai dar dicas para a gente de como é preparado o imóvel, né, para ser mais, ele ter, vamos dizer assim, ser mais desejado na hora da venda, né, ser vendido mais rápido, com toda a técnica que ela já explicou no primeiro bloco. E aí, Fernanda, queria só que a gente enfatizasse, como você colocou, que não homestay não é decoração somente, não é isso? Só para a gente voltar nesse, só para frisar, para deixar claro que vai muito além. Exatamente. Então, a gente vai preparar então essa estratégia de marketing, de venda junto com o corretor. Como eu já disse antes, Cristina, são duas profissões que trabalham de mãos dadas, é anestesista e cirurgião, é corretor e homestaging. Então, é parceria. E aí, o tempo vai depender da necessidade do imóvel. Por exemplo, a gente trabalha diversos tipos de imóvel. Tudo que você imaginar, as pessoas ainda não têm noção, Cristina, aqui no Brasil, que o homestager, essa profissão, ela dá conta de tudo o que é ambientado para a venda. Por exemplo, a semana passada eu estava num evento da Stays Up, que é uma empresa que tem plataforma de Airbnb, porque quem prepara Airbnb nos Estados Unidos, e aqui eles também estão entendendo que quem prepara o Airbnb é o homestay. Nos Estados Unidos, quem prepara, por exemplo, casas de seniors, né, que estão preparando muito essas casas, que as pessoas vão depois de uma certa idade, para venda, também é o homestaging. Apartamentos, residências, flats, tudo o que for para venda de ambiente, de imóvel, quem cuida é o homestaging. E Fernanda, aí, volta, desculpa. desculpa te interromper, mas surgiu, já que você falou, eu queria ampliar um pouquinho o leque, aproveitando, desculpa te interromper. Na Imagina. multipropriedade também, existe também, já que é um imóvel que está sendo comercializado, que também pode ser colocado, né, para locação para quem está investindo, também é importante, né, ter esse olhar para um profissional como vocês, né, para fazer toda essa parte. Exatamente, Cristina. Então, a locação, a gente já teve casos, assim, até de grande sucesso. Teve um apartamento que a gente preparou ano passado para locação, que foi locado em um mês. Então,
gira porque fica muito bem apresentado, fica muito agradável para esse cliente que entra, né, para visitar. E também tem um outro ramo que o homestaging dá conta, e inclusive estou num projeto desse tipo agora, que o proprietário quis fazer um flip, ele comprou uma casa, ele está modernizando, mas aí precisa bastante quebrar parede, ver viga. Aí ele contratou um arquiteto, o está cuidando dessa parte mais técnica, mas nós estamos envolvidos, porque ele já está com o olho na venda. Então, com o arquiteto, a gente, porque o arquiteto hoje no Brasil, ele está muito focado para o proprietário, para o gosto do proprietário, para as necessidades do proprietário. E eu estou com um olho ou no outro, ou na sardinha ou no gato, Você né? está com o olho Aí no negócio, e aí se eu já estou com o olho complementa. no negócio. E aí está se formando, então, uma parceria também muito interessante nesse sentido, porque aí eu tenho o olhar, né, do lado do corretor, da imobiliária, da venda, e o arquiteto está cuidando da estrutura, etc. Então, faz com que, por exemplo, um exemplo, né, o arquiteto recomendou usar pedra e outros acabamentos, só que é para venda, o budget não estava permitindo. No final, a gente foi lá, fez algumas correções que não perdesse do ponto de vista estético e atrativo do ponto de vista do público-alvo que a gente deseja para aquele imóvel, e a gente conseguiu até aqui uma economia de R$ 170 mil. Então, Olha, é muita coisa, né? Então, sim. tudo que você pensar de ambientação para venda, locação, venda de imóvel, flip, pessoas que compram em leilão e querem revender, preparar para revender, tudo isso quem conta, quem cuida é o stager. Agora, Fernanda, assim, realmente é bem amplo, né? Vamos dizer assim, a área de atuação é bem ampla, né? Dessa Exato. profissão, né? Desse profissional, e espero que quem está nos acompanhando também, que se interesse por isso, até também busque mais informações, porque a gente, em pouco tempo, não consegue, né, colocar tudo como a gente disse no primeiro bloco. E aí, o que me chama a atenção é o seguinte: em relação ao investimento, né, porque não é gasto, vamos, né, colocar, como você disse também no primeiro bloco, que é um investimento, fica difícil até a gente falar X e tal, porque cada um tem um detalhe, né? Então, fica difícil para precificar e a gente, para quem está nos acompanhando aqui, a gente falar um valor, porque a Fernanda acabou de dar um exemplo que houve uma economia através dessa união, né, desses profissionais com o objetivo final comum, conseguiu economizar, não é porque quer baratear o negócio, não é isso, mas para ajustar com o olhar para que o imóvel fique direitinho para o negócio, que é a venda. E aí conseguiu ter essa redução aí, né, por conta desse equilíbrio entre vocês, né, dessa montagem, Exato. assim. É essa estratégia que está se, né, juntando forças para já desde o início, já pensando na venda. Ah, Cristine, em termos de valores, é o seguinte: você pode contratar um stager que você fala, olha, está aqui minha casa, o que precisa ser feito, a gente segue as recomendações. Aí ele vai passar o preço do projeto, o preço se ele precisa pôr mobiliário, ou se ele não precisa pôr mobiliário, mas que ele vai gastar horas ali editando o espaço, corrigindo problemas que tem no imóvel, etc. Cada serviço tem um valor. Mas também, quem não pode contratar um stager para, vamos dizer, gerenciar todas essas modificações, ele pode pedir uma consultoria para um stager, que aí, até por foto, vídeo, pode estar de forma remota, o stager vai olhar para o imóvel de uma forma geral e vai falar, olha, você precisa, vamos dizer, corrigir a iluminação, a parte do paisagismo, seria bom que você melhorasse tal parte, aquela parte da pintura, essa cor, ela está um pouco gasta, vamos melhorar essa cor, aquela cortina está, não sei lá. Ele vai trazer algumas soluções que aí o proprietário implanta ele mesmo. Então, existe também essa forma de trabalhar. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, já que você comentou sobre esses profissionais, vocês acompanham, fazem essa gestão, ou vocês já têm a equipe e, né, e faz a gestão para indicar? Como é feito isso, desses profissionais
que acabam sendo envolvidos, por exemplo, de repente o pintor, o paisagista, se precisar de um marceneiro, esses todos os profissionais que acabam fazendo parte, né, desse processo. Então, funciona dessa maneira. Se o proprietário ele já tem o marceneiro da confiança, o pintor que ele conhece, o jardineiro, enfim, ele tem essas pessoas, ótimo, a gente trabalha com o pessoal dele. Se ele não tem, a gente vai buscar, levanta 3, 4 cotações, apresenta para o proprietário e o proprietário que paga diretamente, a gente não se envolve, mas o Stager faz o gerenciamento, porque, Cristine, a gente sabe muito bem que tempo é dinheiro no mercado imobiliário, porque esse imóvel tem que estar pronto rápido e tem que entrar no mercado o quanto antes. Então, a gente organiza o cronograma de todos esses trabalhos para que, quando um está saindo, o outro está entrando, e assim vai num fluxo e tem Tudo uma data final sincronizado. marcada, tudo super sincronizado para no final, bluff, o staging, que é a cena, está montada e o imóvel ser bem apresentado. Agora, uma coisa importante também pensar. Quando a gente prepara um imóvel, Cristine, o stager ele tem que ter muito critério, porque, voltando a enfatizar, são duas profissões que trabalham juntos, corretores e stagers. Se é só maquiagem, depois de 2, 3 meses, esse corretor ele vai ligar para o cliente, tá contente com a tua compra? E o cliente vira e fala, não, encontrei vários cadáveres dentro dos armários. Ele perdeu o cliente e o stager não pode deixar que isso aconteça. Então, Sim. falar, home staging é só uma maquiagem? Não, não fazemos maquiagem, porque isso vai prejudicar o nosso parceiro. Então, quando é para fazer, a gente faz bem feito. E mesmo porque, Cristine, hoje em dia a gente não pode subestimar o comprador. Falar, quem comprar que faça, já foi esse tempo. É verdade. O tempo agora é diferente, o mercado imobiliário mudou e quem compra hoje está muito exigente. Então, faça bem feito e assim você vende um bom produto, você tem um bom produto para oferecer. E aí, Fernanda, quanto tempo mais ou menos leva para fazer, usar toda essa estratégia para o imóvel estar prontinho para o corretor começar a agendar as visitas com os potenciais Então, clientes? vamos dizer, como a gente tem várias categorias de imóveis, se tem um imóvel que ele precisa ajustar o paisagismo, precisa pintar externo, lixar o piso, se tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, é, no máximo 2 meses. Eu já tive imóveis de 3.000 metros quadrados que precisou fazer todos esses serviços e muitos outros, elétrica, pintura, marcenaria, que foi 2 meses. Assim, nesse trabalho de um entra, outro Sim. sai, super coordenado, o stager pronto, fotografado, vídeo em 2 meses. Então, esse é o prazo mais longo que eu levei para uma propriedade de. A casa tinha 1.300 metros quadrados e de terreno, que também precisou muito trabalho, 3.000 metros. Então, eu imagino que isso para uma casa grande. Agora, para um imóvel menor, vamos dizer que seja uma casa em torno de 300, 400 metros quadrados e que esteja vazia, já esteja pintada, já esteja tudo ok, aí é bem mais rápido. Em uma semana, se é só colocar a mobília e os links emocionais, aí em 3, 4 dias a casa está pronta para foto. Tá. E aí eu queria uma curiosidade. Existe alguma coisa assim que desperta, você até falou de itens emocionais agora, né? Assim, que você, pela sua experiência, que quando a casa é mostrada, né, enfim, o imóvel, a pessoa se surpreenda, assim, que encante, algum item que chame mais atenção, ou um cômodo, não sei se seria isso. Olha, então vamos lá, duas perguntas. A primeira é um conjunto que encanta, né? Nunca é uma coisa só. Como você vê, uma pessoa quando está bem vestida,
não é só porque ela está com um bom terno, ela está com um bom terno, ela está bem penteada, é todo um conjunto que vai junto, né? O sapato, é tudo que vai junto, a joia, o Harmonia. cheiro, tudo, né? Então é difícil apontar um único elemento. E aí a segunda pergunta que você fez é interessante, porque nos Estados Unidos, a cada 2 anos, a Associação Nacional dos Corretores lança uma pesquisa que aponta para a gente quais são os cômodos mais importantes a serem preparados, do ponto de vista dos clientes que entram. Sim, Então, eles fazem essa pesquisa para saber, para balizar o nosso serviço, porque, de novo, essa parceria, então, tem vários outros requisitos nessa pesquisa que vai ajudando a gente se balizar. Então, por exemplo, nesse momento, mais importante, sala de estar, que é onde a pessoa abre a porta. A gente sabe que essa compra muitas vezes demora segundos, né? Então, sala de estar, por incrível que pareça, quarto de casal, banheiro de casal. Isso aqui olha, é top, top, top 5. não imaginava, achei que fosse cozinha, não sei por quê, a sala tudo bem, mas eu não achei quarto de casal, nem banheiro, engraçado, a visão, né, e a pesquisa, né, pela Exato. necessidade dos clientes, né? Aí depois vem cozinha, com certeza. Aqui no Brasil, lá não é tão importante, mas aqui no Brasil, na minha experiência, a área de lazer é muito importante também, né? Porque a gente está num país quente, onde a gente está sempre do lado de fora. Lá eles, na maior parte do país, o ano inteiro, metade do ano eles estão dentro, né? Porque faz muito frio. Mas aqui no Brasil eu colocaria esses 5 lugares. Então, a sala de estar, quarto de casal, banheiro de casal, depois cozinha, sala de jantar, né? E Hum, área de lazer. E também, Cristina, sabe por que esses dois últimos? Porque é onde o cliente vai receber. E ao receber, é assim a materialização do sucesso dele. entendi. Porque aí ele vai mostrar para os familiares, para os amigos, vai fazer um churrasco e vai, né, mostrar que, poxa, tudo é através de um trabalho, ele se fez, ele pode se Sim, permitir uma propriedade daquela, né? Então, tem esse elemento também que é muito presente, é a transposição do sucesso da pessoa. muito interessante. Agora, uma outra pergunta. Quando o cliente chega, né, desse imóvel, existe diferença para esse imóvel que contou com a consultoria, né, do home, como é que é o nome? Stage? Homestaging, é, Isso. Do profissional, que vocês chamam stagers, é isso? stages, Ele fica mais tempo no imóvel do que se ele fosse no imóvel que não foi preparado? Você tem, pela sua experiência, assim, esse feedback dos corretores? sim, porque o imóvel que ele entra e que está bagunçado, ele não se identifica, ele não cria conexão e ele quer ir embora logo dali. Porém, aquele que ele entra e que ele primeiro, respira, porque tá um ambiente claro, limpo, a música que está de acordo com o perfil, o cheiro da casa, um objeto que brilha, a paleta de cores, tudo isso vai envolvendo. E aí, os corretores falam, Fernanda, é nesse momento que a gente vê a venda acontecer, os olhos começam a brilhar. E aí o cliente, mas aqui eu poderia isso, aqui daria para aquilo. Quando ele começa a sonhar, a venda começa a acontecer. Então ele tem tendência a ficar mais tempo nesse imóvel, porque ele cria uma conexão, que é exatamente essa conexão que a gente quer criar. Ele pode sair dali e ver mais 10 imóveis, mas esse com Vai certeza ele ficar vai se ali, lembrar. É, vai ficar ali sempre. Agora, uma outra curiosidade. Você disse, né, desde o primeiro bloco, que vocês trabalham em parceria, né, principalmente com o corretor. Existe também, de repente, o corretor achar que vocês, de repente, estão querendo fazer a venda, alguma coisa assim? Pode surgir esse ruído, ou cada um sabe o seu papel bem definido nessa, vamos dizer assim, nesse trabalho, e cada um faz o seu, entendeu? Eu não sei se eu me expressei bem.
Tem. A gente, é, cada macaco no seu galho, cada um se mantém, né, na sua especialidade, um dá força para o outro. Porém, existem muitos corretores que se tornaram stagers e que fazem as duas coisas, e tem também stagers que se tornaram corretores, mas uma coisa não conflita com a outra. Né? Sim. Ele pode passar as instruções para o cliente dele, o cliente aplica, ótimo, ele vai conseguir vender com mais facilidade o imóvel. Mas a gente sabe bem o limite. Quando são dois profissionais trabalhando juntos, os corretores têm que entender que eles não podem ver no stage um inimigo. Ao contrário, ele vai encontrar no stager um associado, um parceiro. Tanto que nos Estados Unidos, todo corretor, hoje em dia, tem no mínimo um leque de 3 ou 4 stages, porque não Olha, se vende mais imóveis lá, Cristine, que não tenha que passado por pelo menos a cotação de 3 profissionais de homestaging. Porque aí o que o proprietário vai avaliar né, na consulta desses stagers? Ele vai avaliar valor, mas ele vai avaliar também qual o melhor significado que ele está dando para o imóvel dele. Qual a melhor estratégia? Aquele quarto que ninguém sabe o que fazer, aquele quarto que é de bagunça, que ideia que ele vai dar para lá? Um falou para pôr uma sala de televisão, mas fica longe, não sei. Outro deu uma ideia, uma sala de jogos lá no fundo para o marido jogar cartas. Essa ideia é boa, hein? E aí ele discute com o corretor e aí eles optam qual é a melhor estratégia junto com o corretor. ou seja, Então, é um trabalho conjunto, desculpa te interromper, né? Não existe uma concorrência, e sim os dois trabalhando juntos faz com que o imóvel ganhe até um preço mais alto, né? A comissão até seja maior e vendido mais rápido, e você parta para outro imóvel e por aí vai, né? exatamente. Na minha experiência aqui, Cristine, todos os corretores que eu trabalhei, eu continuo trabalhando, graças a Deus, porque eles veem em mim uma aliada. E não só isso, mas quando o corretor ele ah, apresenta para o cliente o trabalho, olha, eu trabalho com esse homestager, queria que o senhor ouvisse o que ele tem para falar, quem sabe ele vai trazer uma proposta interessante para a gente criar uma estratégia de venda para o seu imóvel, o proprietário vai ver isso com bons olhos, porque não é todo corretor que indica. São poucos hoje em dia. E, normalmente, aqueles que indicam e que o proprietário se convence que essa é a melhor solução para o imóvel dele, tem muito mais facilidade de ter a exclusividade. E ele tendo exclusividade, o stager vai trabalhar para que durante esse período de 6 meses o imóvel esteja impecável e que ele possa apresentar, cada vez que chegar um cliente novo, apresentar o imóvel tal como ele viu nas fotos. Poxa, que bacana. Fernanda, a gente chegou ao final do nosso podcast. Quero te agradecer aí pela sua presença, que você possa voltar mais vezes, viu? Com o maior prazer, Cristina. Porque o tema é muito interessante e a gente, né, precisa, realmente é uma ferramenta, né, que auxilia, né? Porque quem não está aí nessa de ou vender, ou como você colocou, alugar, você deu o exemplo do Airbnb e outras possibilidades, né? Que vocês são ali, a ferramenta é aliada, né? Exato. Então, é um mercado novo, a gente está aqui para qualquer dúvida que houver. Estou super aberta a vir conversar com você novamente, se houver interesse. Fico, assim, muito feliz de ter podido participar do teu podcast e muito sucesso para todos nós. E se Deus quiser, olha, ficamos por aqui. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, nos acompanhando, e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.